E claro que a gente sempre gosta de trazer assuntos relacionados à saúde. E aí hoje eu quero conversar com vocês sobre a compulsão alimentar, que é uma vontade de comer mesmo sem estar com fome, a qualquer hora e muitas vezes em grande quantidade, sem controle e limites. E isso leva a um ganho de peso expressivo significativo. Eu reforço que o tema é compulsão alimentar. E o que leva a esse transtorno que atinge, segundo pesquisas que eu fiz, cerca de 3% das pessoas no mundo? Eu convidei a psicóloga Alessandra Matar com a gente aqui hoje. Alessandra, obrigada por ter vindo, Prazer. Viu? Sempre Pois bom. é, assim, vamos falar sobre o que se leva ao transtorno? É um transtorno. E o que leva à compulsão alimentar? Então, esse transtorno alimentar tem algumas coisas que a gente tem que classificar para o paciente entrar num transtorno alimentar, né? E a principal é ele ter episódios, pelo menos uma vez por semana, por 3 meses. Que episódios? De comer muito, sem controle, ele fala que ele perde o controle, ele come... A gente tem que consumir 2.000 calorias por dia. Esse paciente come nesse intervalo pequeno de 4 a 15.000 calorias. O quê? Isso tudo? E isso é uma perda de controle. A hora que ele acaba de ter esse desvio, né, de alimentação, ele sente muita culpa, muita vergonha. Então é muito triste isso, quando esse paciente não consegue ter um acompanhamento do psicólogo, do psiquiatra, e o mundo está muito louco, confuso, né? Tá muito confuso demais, confuso. Alessandra. E os gatilhos, eu acho que depois da pandemia, Mônica, eu acho que todos esses transtornos alimentares, não só a compulsão alimentar, mas como anorexia, bulimia, eles aumentaram muito. O reganho de peso na bariátrica. Então, assim, eu acho que a pandemia foi um gatilho para esses pacientes. Foi um vale. E você estava falando desses gatilhos, por exemplo, a perda de alguém pode levar a isso, a perda do emprego, né, pode levar a esse tipo de situação. E a pessoa percebe? Não, ela não percebe. percebe. Ela vai perceber depois que a coisa já está quase degringolada, quase perdida. E as pessoas, elas sentem muita vergonha de pedir ajuda, né? Os pacientes acham que ir ao psicólogo, ao psiquiatra, é porque ele está doido. Existe um preconceito isso, né? Muito grande. E esses pacientes precisam muito de ajuda. A psicologia comportamental ajuda muito a criar novas soluções para velhos problemas, a lidar melhor com essa ansiedade. Porque o alimento, ele serve como um mecanismo de defesa, uma fuga nossa, né, de várias pessoas. E quando o paciente, ele se encaixa nesses transtornos alimentares, ele não tem o controle disso. Ele não percebe o que está acontecendo. Antes da gente falar até do tratamento, eu quero reforçar os sintomas, né, que a Alessandra Matar, que é psicóloga, está aqui com a gente hoje, que ela trouxe, só para que você possa prestar atenção, são alguns, né, se reconhecer e até mesmo ajudar outras pessoas. Então, vou pedir o pessoal para colocar, olha, comer mais rápido que o normal, não mastiga a comida, aí vem os sentimentos de culpa e vergonha. E essa questão que eu queria trazer para a conversa, que é essa baixa autoestima e insatisfação com o peso e o corpo. Isso também leva ou aí vem consequência da compulsão? Eu acho que a mídia social, né, as redes sociais, elas estão cruéis hoje. Desde os adolescentes, né, eu tenho uma filha de 14 anos que as mães têm que ficar prestando atenção no que está acontecendo. Porque é uma cobrança tão grande, né, do estar magro e de se mostrar magro, feliz, equilibrado. Tem até uma menina que está num programa, né, que está falando que está com um transtorno e comendo. As pessoas, elas são obrigadas a ser muito equilibradas. E isso te gera uma angústia muito grande. E aí te faz, você ansiosa e angustiada, correr para a comida. E aí corre-se para a comida. Eu quero até trazer uma amiga minha aqui, a Silvia, ela falou, Mônica, toda hora eu tenho vontade de comer doce, beber refrigerante, comer bolacha. Tá no caminho e é preciso atenção, e ela me contou que tem diabetes. Super no caminho, então assim, é muito perigoso. Ela precisa de ajuda, porque para começar ela tem diabetes, né? Então já tem que tomar cuidado com essa ingestão calórica desses alimentos. Mas está no caminho porque ela está usando a comida, não é fome física, é fome emocional. E esse é o grande problema. O paciente ele tem que perceber o que é fome física e o que é fome emocional. E é difícil perceber isso sem uma ajuda. Entendi. A gente não consegue identificar? Não consegue. Você sempre vai criar mecanismos de defesa para falar que é fome.
e que você precisa, como ela tem diabetes, ela tem que comer um docinho. Só que esse docinho ela vai o dia inteiro beliscando o dia inteiro. E isso no final do dia, a ingesta calórica é muito grande. E ela vai se perdendo nesse controle. O que acontece? Quando ela começa a se perder nesse controle, ela começa a ter vergonha de comer na frente dos outros. E ela começa a comer escondida. E aí que ela perde completamente o que ela vai ingerir. Porque eu estava te falando que tem pacientes que comem de 4.000 a 15.000 calorias. E assim, devora um pacote de bolacha, um pacote de batata frita, é mais esse tipo de alimento ou também tem gente que mergulha em frutas, vegetais, também mais nos doces e carboidratos? Né? E de coisas mais fáceis, né? Você abre um pacote de bolacha e você devora ele sem perceber. Eu tenho uma paciente que na pandemia, ela tinha emagrecido 100 quilos. Nossa! E na pandemia, ela voltou a engordar 80. E aí começamos a pesquisar, ela perdeu o emprego e estava como Uber e com saco de bala. Ela falou, Alessandra, eu chupava a bala sem perceber. 5, 6 pacotes de bala. Então não é uma bala, 2 balas. Quando a gente fala em compulsão alimentar, é uma coisa extrema, é um exagero. E deixa o paciente muito envergonhado. E aí o que causa? Depressão, ansiedade. Então é uma roda viva de sofrimento para esse paciente. Entra na bulimia também, que é um outro transtorno? Sim, porque nessa vergonha, nesse medo, nessa culpa, começa a fazer, por exemplo, provocar vômito, esse tipo de coisa. Vômito, laxante, exercício em excesso, mas tudo em excesso. Então, o paciente, o bulímico, né? Ele come muito e ele já vem uma culpa louca e ele vai fazer exercício. Só que ele não corre 1 hora, ele corre durante 5 horas. Então, ele acha algum mecanismo de purgação para eliminar o que ele consumiu. Deixa eu trazer mais perguntas, porque eu quero saber como é que a gente ajuda e como é que a gente se ajuda, né? Sim. A Alessandra já trouxe aqui essa questão da psicoterapia, a gente vai aprofundar melhor. Mônica, eu estou passando por isso, além de estar na menopausa, que já vira uma bagunça, né, minha amiga? Como, depois me arrependo. Aí ela já não está trabalhando mais e está ficando muito ansiosa. O que essa nossa amiga pode fazer? É difícil, né? Porque quando a gente para de trabalhar e fica mais em casa, o alimento está mais ali de fácil acesso, perto de você. Mas eu acho que vai ter exercício físico. E as pessoas falam muito sobre não ter dinheiro para fazer exercício. Então, que seja uma caminhada no Parque Sabiá, mas coloque isso na rotina para gerar uma endorfina também. Comer de 3 em 3 horas, não ficar muito tempo sem comer. Porque os pacientes, o que está acontecendo com os pacientes? Eles acordam, não comem, almoçam às 2 e só comem às 8. 8 horas da noite, eles comem de tudo. Entendi. Por quê? Porque a cabeça fica na privação, um pensamento automático do querer comer e não comer. A hora que você chega às 8, você já está descontrolada para comer. Quando você come de 3 em 3, você consegue ensinar o seu metabolismo que calma. Eu vou te dar comida sempre, eu não vou te colocar em privação. Então, colocar uma caminhada, um exercício físico e diminuir esse espaço muito longo sem comer, eu acho que ajuda muito. Eu falo isso muito com meus pacientes. E ficar atento ao que tem em casa. Sim, e não levar. Então, assim, o que ganha de você não pode levar para casa. Eu adoro bolacha recheada. Eu não posso levar. Porque eu vou comer a maçã, mas em seguida eu vou comer a bolacha. Porque me falta o controle quando está em casa. É mais difícil eu ter que sair, pegar o carro, andar 4 quarteirões para ir na padaria. Então, não leve para casa o que ganha de você. Deixa sempre na sua casa fruta. Não adianta você comprar um abacaxi e não descascar ele e colocar ele geladinho. Ele tem que ficar as frutas de uma maneira mais fácil. É para lavar a fruta. Chegou em casa, lavem as frutas. Deixem tudo muito gostosinho. Para mais fácil do que... É muito mais fácil você abrir um pacote de bolacha do que descascar. Faz assim, né? Ele já está fácil, tá a mão. E é o risco. E aí, identificando a causa, né? Procura ajuda, procura uma psicóloga e tal. E aí, identificando a causa, a pessoa aí depois tem que passar por uma equipe para poder emagrecer, para poder ver se vai fazer dieta. Tem isso também, Tem tudo isso. E esses transtornos, geralmente, eles estão junto com outros transtornos, ou de ansiedade, ou de depressão. Então, essa equipe, não só o psicólogo, mas o psiquiatra, eu falo que é muito importante. Entrar com uma medicação para esse paciente se sentir mais fortalecido para sair do buraco, para ver que tem uma luz no fim do túnel, é super importante. Nutricionista, né? Então, assim, e tem no sistema público, até na internet a gente consegue pegar algumas coisas de alimentação mais saudável. As coisas mais saudáveis estão
com um preço parecido, que antigamente era muito mais caro, né? Era. Hoje não. Então, comer de 3 em 3, não ir ao supermercado com fome. Essa Então, é uma dica boa. Não pode ir no supermercado com fome, porque você não vai sair da área da bolacha. Ô, Alessandra, identificou-se que tem a compulsão. Fiz o tratamento, reconheci, entendi. Ela pode voltar? A gente pode ter um outro episódio de compulsão alimentar, infelizmente? Sim, pode. Esse paciente, ele já vai ter uma predisposição. Então, qualquer gatilho pode levar ele a ter tanto a depressão, quanto transtorno de ansiedade, transtorno de pânico. Então, o paciente que já teve um episódio, sim, ele tem uma propensão maior a ter do que um paciente que nunca teve. Por isso que a terapia é legal, para ele identificar alguns gatilhos. A perda de um ente querido, a perda de um emprego, doença na família. Então, ele tem que estar percebendo e se fortalecer para não ter como fuga o alimento. Porque aí acaba que você vira meio que inimigo da sua alimentação. Sim. Não é? Sim. Tem isso também, né? Te faz mal. Te faz mal. Deixa eu trazer a nossa enquete que nós fizemos lá na nossa rede social. Olha isso, lá nós perguntamos no @Manhã Total, a enquete está aqui para mim, se as pessoas tinham passado por esse tipo de situação. 85% sim, isso é muito alto. E 15% não. E é por isso que eu quis trazer aqui a Alessandra, justamente para poder fazer esse alerta. E não tem medo de pedir ajuda, né? Eu acho que o principal é não ter medo de pedir ajuda. Mesmo a família, às vezes, é tão cruel, né? E de falar que é preguiçoso. Tá comendo demais. Então, é pedir ajuda, comer de 3 em 3 horas, diminuir esse intervalo de muito tempo, fazer uma caminhada, tomar um sol, melhorar esse autocuidado. A gente, Mônica, às vezes trabalha tanto, a gente se coloca tão debaixo do tapete, a poeirinha, e você a hora que você vai ver é muita coisa para faxinar. Então, se todos os dias a gente fazer uma faxininha interna e se cuidar, isso vai fortalecer a gente para não entrar nesses transtornos alimentares. Que a gente tem visto aí que estão altos, né, entre as pessoas. Muito obrigada, viu, Alessandra? Eu te adoro. Eu também. Alessandra Matara, ela que é psicóloga, tratando aqui hoje sobre compulsão alimentar.